Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de física. Agora vamos falar sobre velocidade média, ou simplesmente VM. O que significa a velocidade média? O que caracteriza a velocidade média? O que acontece no nosso cotidiano, na maioria das vezes, por exemplo, o movimento de um automóvel, é velocidade variável. Uma velocidade de um automóvel ele aumenta durante uma viagem, a velocidade de um automóvel diminui durante uma viagem, então ela é variável. Mas nós podemos pegar uma média dessas velocidades durante todo o percurso. Porém, média das velocidades não é simplesmente uma média aritmética. Não é só somar as velocidades e dividir pela quantidade, né? É diferente um pouco. Como é que eu calculo então a velocidade média? Primeiro eu vou apresentar a fórmula para calcular a velocidade média. Velocidade média, ou VM, é a distância percorrida pelo móvel dividido pelo tempo gasto para percorrer essa distância. Beleza. Então eu preciso saber qual foi a distância total percorrida pelo móvel e quanto tempo ele gastou nessa viagem para me fazer então a sua velocidade média. Nesse percurso, nessa distância, a sua velocidade pode oscilar. Isso não tem problema. Eu vou calcular a sua velocidade média nesse percurso. Vamos, por exemplo, pegar uma situação aqui. Um automóvel pode percorrer um trecho da viagem e nesse trecho ele percorre com uma velocidade qualquer que eu vou chamar de V1. A distância desse trecho aqui eu vou chamar de D1. Um outro trecho do percurso, eu vou chamar de D2, uma distância 2, ele percorra esse trecho com uma outra velocidade, uma velocidade V2. Então aqui ele andou com a velocidade, quando chegou aqui ele aumentou ou diminuiu a velocidade e percorreu esse trecho. Num terceiro trecho aqui, que eu vou chamar de D3, ele andou com uma velocidade V3. Portanto, ele tem velocidades diferentes em trechos diferentes. Para mim calcular a média das velocidades desde o início do percurso até o final do percurso, eu vou precisar então saber qual foi a distância que ele percorreu nesse trecho todo. Ou seja, a distância 1, que é esse trecho, mais a distância 2, que é esse trecho, mais a distância 3, que é esse trecho. Então tem a distância total que ele percorreu. Quantos quilômetros ele andou aqui, mais tantos quilômetros aqui, mais tantos quilômetros aqui. Somando tudo, então eu tenho a distância que ele percorreu. Lá na fórmula eu vou jogar essa distância que ele percorreu. Mas eu preciso saber o tempo que ele gastou nesse trecho aqui. Quanto tempo que ele gastou? Eu não sei quanto tempo ele gastou. Então eu vou ter que calcular usando a mesma fórmula, velocidade e distância. Se eu tenho velocidade e distância, eu calculo o tempo que ele gastou só nesse trecho. Então aqui eu vou ter o tempo que ele gastou nesse trecho, aplicando essa velocidade e essa distância na fórmula. No segundo trecho, eu vou aplicar essa velocidade e essa distância para calcular o tempo que ele gastou só nesse trecho, tempo 2. Depois eu uso essa velocidade e essa distância para calcular o tempo que ele gastou nesse trecho aqui. Então aqui ele gastou tantas horas, aqui gastou tantas horas, aqui gastou tantas horas. Calculado. Eu vou somar agora esses tempos, tempo 1, tempo 2 e o tempo 3, para encontrar o tempo que ele gastou em todo o percurso. Bom, agora eu tenho o tempo total que ele gastou no percurso e eu tenho a distância que ele percorreu. É o que eu preciso para calcular então a velocidade média. A distância percorrida e o tempo gasto. Aí sim eu calculo então a velocidade desse móvel em todo o trecho. Detalhe, só relembrando que unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Mas eu posso usar, por exemplo, quilômetros por hora,
milhas por hora, nós, enfim, várias unidades, né? Para a distância, no sistema internacional, a unidade é metros, mas eu posso usar, por exemplo, quilômetros, centímetros, milhas e assim por diante. Para tempo, no sistema internacional, a unidade é segundos, mas eu posso usar horas e assim por diante. Se as unidades não estiverem coerentes uma com as outras, eu preciso fazer a transformação de unidades, né? E nós já vimos isso aí, como transformar as unidades. Lembrando também que para resolver exercícios de física, eu preciso seguir 4 passos. O primeiro é leitura com interpretação, eu preciso entender o problema. Segundo, colher dados, porque a partir daí que eu colher todos os dados importantes do exercício, eu não preciso mais do enunciado, basta os dados colhidos. Terceiro, verificar as unidades de medida, se tem coerência uma unidade com outra, se não tiver eu preciso transformar. E por último, quarto passo, resolver a questão, ou seja, aplicar as fórmulas físicas ou fórmulas matemáticas para resolver, né? Mas vamos seguir esses 4 passos para a gente conseguir resolver todas as atividades, ok? Um abraço, fique por aqui, até a próxima.